Bom, pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Damos início a mais um sábado letivo. Hoje eu apresento a vocês a Tâmara. A Tâmara ela é aluna de Engenharia de Software lá do Instituto de Informática da UFG. Ela também atua como líder da Urutalsec. A Urutalsec é uma liga acadêmica de cibersegurança e o pessoal que está ali naquela liga são pessoal que gosta, que ama, que é apaixonado por segurança da informação, por educação digital e por toda a tecnologia. Hoje, a Tamara ela veio para compartilhar um pouco dessa experiência dela em relação à educação digital, à cibersegurança, com vocês. E eu espero que todos vocês aproveitem esse momento para aprender, para absorver o máximo de conhecimento possível sobre cidadania digital, sobre cibersegurança e coloquem em prática. Deixa a palavra com você, Tamara. Bom dia, certinho, muitíssimo obrigada. Então, vamos começar aqui. Bom dia a todos e o título da nossa conversa de hoje vai ser Educação Digital, o elo mais fraco da cibersegurança brasileira. E eu quero que vocês guardem uma imagem na cabeça. Normalmente, o que é mais fraco num sistema não é o firewall, não é o antivírus, não é o governo. O elo mais fraco desse ecossistema todo é a gente. Mas especificamente, a gente que não teve a oportunidade de aprender sobre segurança digital. Tô aqui representando, como o Samuel disse, eu estou aqui representando o Urutalsec, Liga de Cibersegurança da UFG, e a gente tem um lema: segurança digital é para todos. Então, a segurança, ela não pode ser um privilégio só de quem trabalha na área de TI ou áreas relacionadas a ela. Ela precisa ser, primeiramente, acessível, compreensível e, acima de tudo, ensinada. Esse conhecimento sendo construído de ponto a ponto. Nessa próxima hora de apresentação, eu vou mostrar por que a falta de educação digital está expondo milhões e milhões de brasileiros a ataques cibernéticos. E, além disso, o que, que a gente consegue fazer a respeito disso? Que às vezes são ações que são simples de fazer, demora menos de um minuto. Deixa eu mudar aqui. Primeiro, estrutura da apresentação. Vou explicar um pouco o problema em números, falar um pouco dos conceitos de educação digital, prática segura, erros comuns, os fundamentos já da segurança, da cibersegurança, a intersecção dos dois, ou seja, educação digital junto com os fundamentos e caminhos e soluções. Vamos lá, vamos lá. O problema em números. Direto aparece no noticiário. Teve um vazamento de dados do governo, teve um vazamento de dados de tal empresa, e é que nem um sequestro quando é de uma pessoa. Roubaram essa quantidade aqui de dados e estão cobrando pelo menos uns milhões de reais para devolverem. Só que normalmente o que, que acontece? Não conseguem pagar essa quantia e esse lote de dados é espalhado para diversos locais do mundo e, infelizmente, acabamos sendo alvo de ataques de uma informação que a gente nem sabia que tinha cedido a algum tipo de site. Às vezes você vai jogar alguma coisa, entra online e tá lá. Já pegou seu nome, seu CPF, sua localização, também o perfil da sua família, os contatos correlatos e por aí vai. E esse número é bem alarmante. 95% das falhas são erro humano. Então, a gente mesmo que literalmente oferece essa informação. Seja através. Sabe quando você entra dentro do site e coloca lá, aceitar cookies? Tem alguns cookies que de fato são necessários para o site funcionar, e etc. Mas tem alguns que
são para marketing, eles pedem e também armazenam mais do que o necessário. Outra coisa que piora, senha fraca ou reutilizada. Vamos supor, você chama João, sua senha do e-mail é joão23 arroba. Nossa, pai, João, não precisa nem de ataque de força bruta para achar. Outra coisa, clique em link malicioso. Você viu que o link tá esquisito, ele tem a cara de esquisito, ele tem um anúncio esquisito te oferecendo, que nem o urubu do Pix, que normalmente é assim, deposita R$ 20 que você vai ganhar 200. Dá pra desconfiar um pouquinho. E outra coisa, esse daí eu também peco bastante, que é dispositivo sem atualização. Por quê? Atualizar dispositivo, atualizar celular, computador, aplicativo, é chato. Ainda mais quando é o sistema operacional do celular, porque às vezes demora um tempinho, você quer mexer, enfim. Tem esses pequenos detalhes no dia a dia, às vezes podem tirar a gente de uma situação bem desconfortável. Outra parte interessante, perfil das vítimas brasileiras. Gente mais nova normalmente cai mais. Essa é a parte legal. Porque tem muito aquele imaginário social de que o brasileiro ele é malandro, ele é esperto. Então, como assim você vai dar golpe em mim, justo eu que vivo numa região perigosa? Mas quando você vai pro digital, esse cenário é muito diferente. Porque é muito mais fácil aplicar um golpe em quem acha que simplesmente por ser brasileiro nunca vai cair num golpe. E é justamente o contrário. Tanto é que quanto por que que na faixa etária do pessoal mais velho essa porcentagem cai? Uma postura simples, desconfiança. Não é que necessariamente o pessoal mais velho não saiba mexer. Tem uns de fato não tiveram muito acesso e etc. E entra outras questões de deserto digital. Mas eles desconfiam da informação. Normalmente, gente mais nova, da minha idade, da idade do Samuel, ou por aí vai, um pouco mais velho, não desconfia, acha que tá tudo bem. Ainda mais se o link tiver uma carinha que tá aparentemente tudo certo. E eu também coloquei aqui no slide. Ter um antivírus é muito importante. Seja ele gratuito, seja até mesmo o Windows Defender, apesar de que ele tem seus problemas, mas enfim, é melhor ter algum do que nenhum. Outro problema, usar a mesma senha, por exemplo, a senha para destravar seu celular é a mesma senha do seu banco. Não é muito legal também. Também tem uma lacuna que, infelizmente, o conhecimento de segurança digital ele não chega para as pessoas, seja através da educação básica, ensino fundamental, ensino médio, ou até dentro da empresa. Normalmente as empresas só fazem treinamento depois que já aconteceu algo de muito ruim. Então, ele é mais reativo. Ok. Passando para o próximo. Vamos falar agora sobre uns conceitos de educação digital. Conceitos fundamentais, boas práticas. Eu acabei adiantando um pouquinho esse slide aqui. Vamos primeiro pela definição. O que é educação digital? É o conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes que capacitam indivíduos a utilizar tecnologias digitais de forma crítica, ética e segura, participando ativamente da sociedade digital. E educação digital, no sentido que estamos usando aqui, é muito mais do que simplesmente você saber postar no Instagram, mexer no Excel. Educação digital ela se divide em 4 pilares. Primeiro, literacia digital. Saber usar as ferramentas e plataformas com proficiência. Não é simplesmente você saber logar dentro da plataforma e desempenhar uma das atividades que ela te fornece. Tem que saber um pouquinho mais. Segundo, pensamento crítico. A capacidade de avaliar informações online com um ceticismo saudável. Não precisa ficar com medo de clicar em tudo também, porque uma parte importante da tecnologia é a curiosidade. E a curiosidade te leva a clicar num monte de coisa. Mas também de verificar a fonte,
que nem, por exemplo, algumas redes sociais começaram a colocar uma ferramenta muito legal que é de verificação de fake news. Então soltam algum tipo de informação e já tem lá, acho que é no Twitter, X, não sei se no Threads também tem, que eles colocam uma revisão. É bem legal isso. E quando não tem essa informação, pesquisa do lado, vê alguma fonte oficial. Normalmente você vai achar com uma certa facilidade. E outra coisa que eu sempre levo pra mim, o link, a informação pareceu estranha, então você já coloca um sinalzinho vermelho na sua cabeça. Se já pareceu estranho, a chance de realmente ser algo estranho triplica. Outro pilar, segurança online. Proteger seus dados, sua privacidade e sua identidade. Eu, ainda mais em joguinho online, quando a gente às vezes vai comprar uma skin, hoje em dia a loja fica dentro do próprio jogo, Fortnite, por aí vai. Só que tem alguns jogos que eles direcionam você para uma página externa. Então você clica e vai para outro canto. Não sei se a Steam faz isso, faz tempo que eu não jogo, mas depois eu me lembro. Aí tá lá, coloque os dados do seu cartão, tire uma foto dele também. Pô, tá meio esquisito, ainda mais se não tem algumas certificações embaixo. E o site, às vezes, uma coisa que ajuda muito a identificar site esquisito é se ele tá torto. Se ele tá com erro de português. Então, se vocês virem que o site tá com algum erro de português, se aquela barrinha parece que, tipo, era pra ser retinho, só que o negócio tá meio assim, a chance de ser um site malicioso é bem alta. E uma questão aqui no Brasil. Normalmente no Brasil a gente ensina muita parte da literacia digital. Só que os outros três pilares acabam ficando de lado. E eles são importantes porque eles complementam um ao outro. Aí agora vamos entrar nessa parte, uma das que eu mais gosto, as práticas seguras e práticas inseguras, e eu vou explicar ponto a ponto porque é inseguro. Vamos lá. Primeira prática insegura, reutilizar a mesma senha em vários sites. Vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica. Vamos pensar em uma chave mestra que abre todas as portas da sua casa, do seu carro, do seu cofre, do seu escritório, da sua caixinha misteriosa que está no fundo do armário. Então essa chave abre tudo. Imagina, você está sendo invadido e pegam exatamente essa chave. Dá para abrir tudo, vão descobrir, vão entrar em todos os seus segredos, todas as suas questões em menos de alguns minutos. Então, quando você usa a mesma senha para diversos sites, é a mesma coisa. Você está literalmente dando essa chave mestra para todo mundo. E tem um nome chique para essa técnica. Chama Credential Stuffing, que em português é a reutilização de credencial. Quando um site sofre um vazamento de dados, e isso acontece o tempo todo, toda hora, se eu pesquisar aqui, eu vou achar pelo menos mais de uns 30 que acabaram de vazar. As senhas vazadas, elas são organizadas e listadas. Tanto é que em alguns servidores, dentro até mesmo do Telegram, do Discord, oferecem uma lista e vendem essa lista de senhas. E a pessoa pega o quê? Usuário senha, deixa eu testar essas 3 colunas aqui. E eles pegam essa lista e ficam testando combinação infinita. Quem nunca aqui, às vezes, assina um Netflix ou compartilha com um amigo e do nada aparece um usuário misterioso e alguns acessos que não tem nada a ver com que, tipo, vamos supor que você é viciado ou viciada em série policial. Aí do nada tá lá Peppa Pig. Não faz sentido, a menos que tenha uma criança em casa. E se você usa a mesma senha do de um jogo dentro da sua conta do banco, espera um pouquinho que em breve sua conta do banco também provavelmente vai estar zerada. Enfim. A prática segura nesse caso é usar senhas únicas e longas, com 12 caracteres ou mais. Quanto mais longo, mais operações matemáticas é necessário para tentar quebrar. E as operações matemáticas, elas demoram um tempo para acontecer. E quanto mais longo, maior esse tempo.
ou seja uma senha com mais de 12 caracteres, eu não lembro. É coisa de anos para quebrar. E outra coisa, dá para usar um gerenciador de senha para gerenciar, ou o clássico tem um caderninho que você anota suas coisas e não deixa ninguém pegar ele, porque incrivelmente o meio físico também é importante para a segurança digital. É bom anotar e deixa esse caderninho em casa. Outra prática segura: ignorar a atualização de segurança. Por que essa prática é insegura? Como que acontece na parte da TI? Tem profissionais que eles são profissionais tanto pessoas que estão testando software, etc. Eles ficam caçando falhas. E também tem o outro lado, que é a pessoa que tem más intenções, o cybercriminoso. Eles ficam testando tudo quanto é tipo de acesso, quanto é tipo de forma de invadir. E depois é oferecido uma lista para essas empresas ou para esses softwares do que eles conseguiram acessar. Para fazer essa correção demora um tempinho. E depois que eles fazem essa correção dentro do software, eles lançam para atualização. Então, a atualização ela é feita também para corrigir erros de segurança. Então, se você demora para atualizar, basicamente você deixou a oportunidade de alguma pessoa, alguma organização criminosa acessar aquilo pela falta de atualização, porque o caminho para quebrar aquilo já é conhecido, já é postado em um monte de fórum. Aí é basicamente uma corrida. Quem aplica a atualização primeiro fica mais protegido. Quem ignora deixa essa porta totalmente aberta. E qual que é o nome de quando esse atacante ele usa essa falha que você falha já conhecida? Tem um nome diferente, chama exploit. É basicamente um código que tira proveito. Eles saem como se fosse um cachorrinho farejando pela internet toda, máquinas desatualizadas. Às vezes eles demoram dias para achar, às vezes alguns segundos e horas para achar alguém que está com algum dispositivo inseguro. Então, deixem já a questão de ativar atualizações automáticas ativa. É bem importante. Terceira prática insegura: clicar em links sem verificar a origem. Aqui o problema não é o ato de clicar, é o que acontece depois que você clica. Um link pode parecer inofensivo, mas ele pode esconder um endereço completamente diferente. Tecnicamente, é possível criar um link, sabe que nem você digita lá www.google.com.br, que pode ser um site literalmente com esse código, mas quando você clica, você cai no www.golpista.com/rouba sua senha e ri. Isso é um atributo de uma coisa que chama HTML, que chama href. Essa parte. Como que eu. Ok. E qualquer pessoa com conhecimento básico disso consegue fazer. Tem outras técnicas que eles também usam, onde o atacante usa caracteres de outro alfabeto que são visualmente idênticos. Tem um alfabeto russo que chama cirílico. Ele tem algumas letrinhas que elas são semelhantes às letras do nosso alfabeto. Então, às vezes, a pessoa pega lá no alfabeto latino o nome do site, todo bonitinho, e troca uma dessas letrinhas por cirílico, e esse link vai para outro lugar. Só com esse pequeno detalhe. O seu olho pode até não perceber, porque é muito parecido. Mas o navegador, você pode ter certeza que ele vai. E vai te direcionar para um site completamente diferente. E vamos lá. Quando você clica no link malicioso, várias coisas podem acontecer. Você pode ser levado a uma página falsa que imita seu banco,
para uma promoção imperdível de comida, açaí, não sei. Você pode, sem querer, baixar um vírus automaticamente e você nem vai pedir permissão para instalar, ele só vai estar lá e vai ficar em silêncio. Ou você pode ser redirecionado para um site que vai te redirecionar para outro site, que vai te redirecionar para outro site, para ter um que parece ser legítimo, mas na verdade não é. Mas como você teve esse esforço de clicando, 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 parece que tá tudo certo. Uma dica que eu dou é, quando você vê o link, quando você estiver no computador, no celular ou tablet diferente, você só passa em cima e não clica. Ele normalmente aparece uma caixinha do lado que ele mostra o endereço real. E sempre desconfia daqueles encurtadores de link, ainda mais quando o link é muito petitinho, que ele é .bit.ly, .tinyurl, a menos que você confia muito na fonte, já, por exemplo, comprou produto antes naquele link, etc. E o produto chegou. Vamos lá. Prática insegura número 4. Compartilhar dados pessoais em redes sociais. Esse daí eu acho que é um dos mais divulgados, principalmente quando falar, gente, quando você for sair, tira foto, mas posta depois, porque aí fica muito fácil de ver onde você tá. É uma das medidas. E parece que postar é um pouco inofensivo, mas postar às vezes pode ser uma mina de ouro para atacante. Juntamente com a engenharia social, que é a arte de manipulação psicológica, dependendo da informação. Tem uma teoria que dizem que você pode entrar em qualquer lugar se você tiver vestido ou vestida de zelador ou zeladora. Basicamente, você pega uma escada aqui, bota aqui no braço e vai andando para qualquer lugar. Você vai conseguir, provavelmente, entrar em qualquer lugar só com isso. E isso é uma das técnicas de engenharia social. Outras coisas. O que o atacante faz? Ele usa uma técnica que chama OSINT, que é inteligência de dados abertos. Então, tudo que você acha facilmente, só simplesmente pesquisando no Google, indo lá no Instagram e pesquisando um arroba de tal pessoa, criando uma conta fake no Tinder pra dar uma olhada pra ver se você acha tal pessoa a tantos quilômetros em certa região. Basicamente, o que ele faz? Ele vai coletar os dados públicos. Seu nome, o do seu cachorro, nome da escola que você estuda, onde você trabalha e quem são os seus familiares. Inclusive, eu sei que muita gente usa o nome dos bichinhos como senha. Usar o nome de cachorro, gato, papagaio, não sei, como senha também não é muito legal. É fácil de achar, ainda mais que, pô, o bichinho é mó bonitinho, etc. A gente vai acabar postando. E essas informações, esse conjunto delas, viram respostas para a pergunta de segurança, que alguns sites eles pedem. Qual o nome de sua mãe solteira? Qual o nome do seu primeiro pet? Qual foi a sua primeira escola? Se tu postou isso publicamente, a pergunta secreta deixa de ser secreta. E essas informações, elas deixam mais fácil ainda para personalizar o ataque para você. Um e-mail que pode mencionar o nome da sua irmã, a cidade que você mora e o nome de um local que você frequenta, te ameaçando, falando: olha, eu vi você em tal lugar fazendo tal coisa, e se você não me pagar tal quantia ou me oferecer essa informação aqui, vai vazar vídeo íntimo seu, vai vazar as suas notas do colégio, ou sei lá, conversa com aquele menino que você gostava, algo do tipo. Ele vai tentar te ameaçar e vai tentar te colocar pressão para você fazer isso rápido. Então, vamos lá. A prática segura é revisar as configurações de privacidade de todas as suas redes sociais e assumir que tudo que você posta pode ser usado contra você. Não ache que uma informação não pode ser usada. Vamos. Dando exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que é viciada em vôlei. Então, naturalmente, se eu ver um tênis na promoção, uma bola na promoção, eu vou ficar toda tentada a olhar. Então, temos uma promoção aqui de bola de vôlei. Então, eles vão usar todas as minhas informações do que eu posto
pra ver que às vezes tá chegando algum tipo de competição, que eu tô animada pra participar, e jogar justamente o ataque num produto que eu quero muito. Um tênis novo. Terminando esse, outra prática insegura. Esse daí é um que dói no coração de falar. Só beber uma água aqui, pera. Que é o quê? Usar Wi-Fi público sem proteção. Porque de vez em quando a gente esquece de pagar a fatura do celular ou não coloca crédito, a gente fica sem internet no meio de uma situação que precisa e acaba que tem que usar o Wi-Fi da sorveteria, da casa de alguém. Não, da casa de alguém até que tá tranquilo, entre aspas. Mas o Wi-Fi público é um problema. Tecnicamente, quando você se conecta com uma rede de Wi-Fi pública, todo o tráfego entre seu dispositivo e o ponto de acesso pode ser interceptado. Então, tem aqui, ó. Você conectou aqui e a internet está aqui. Tem um tipo de ataque que chama o homem do meio, the man in the middle. Que é o quê? É como se fosse uma vizinha fofoqueira. Vai escutar tudo do que tá passando daqui para cá e vai anotar. Ele consegue ler, recebe senha, mensagem, foto, dado bancário, se a conexão não está criptografada. Então, a técnica do man in the middle, o homem do meio, eu diria mais a fofoqueira do meio. Fica lá, vigiando tudo que você está fazendo. E para piorar, existem ataques que juntam isso, que chama gêmeo maldoso, onde um atacante cria uma rede de Wi-Fi falsa com um nome parecido. Por exemplo, vamos supor que você vai viajar com a família, tá lá na rodoviária e tem lá o Wi-Fi rodoviária oficial. Aí tem outra rede, rodoviária oficial, e por aí vai. Você conecta achando que é legítimo, mas na verdade você tá basicamente falando, olha, toma meus dados aqui, ó, presente, Natal não chegou, mas o Papai Noel sim. Enfim. A prática segura nesse caso, quando você conectar com Wi-Fi público, porque infelizmente de vez em quando não tem jeito, a gente acaba tendo que utilizar, não entra em conta de banco, não entra num e-mail que tem coisa importante, algum sistema interno que tem dado sensível. Se precisar usar, tem algumas VPNs gratuitas que. O que seria a VPN gratuita? É pegar a. Lembrando do que eu tinha explicado do Man in the Middle, a vizinha fofoqueira no meio, é como se você jogasse um cobertor em cima da vizinha fofoqueira e fizesse ela ficar girando. Vai ficar confuso porque não vai saber para onde que tá os dados, onde que tá o começo e o fim deles, não dá para interceptar. Então, usando uma VPN, você se protege mesmo que a rede esteja comprometida. Vamos lá. Prática insegura 6. Baixar aplicativo fora de aplicativo oficial, principalmente aplicativo de aposta. E aposta é um dos locais onde que mais tem problema. Então as lojas oficiais são o quê? Google Play, Apple App Store. E essas lojas, elas têm um processo de revisão rigoroso. Não é perfeito. De vez em quando, acaba que um aplicativo ou outro malicioso, ele acaba chegando lá. Mas fora desses aplicativos, você não tem revisão alguma. Um aplicativo malicioso pode conter uma payload, que é uma carga útil, que se instala no seu dispositivo e faz tudo. Rouba seu contato, grava suas teclas, acessa suas fotos, envia SMS, premium sem você saber, ou transforma o seu celular em um robô de ataques. Inclusive, tem uma prática que também não é muito legal, que em relacionamentos tóxicos, uma das pessoas
buscando saber se está sendo traído, etc., instala esse tipo de aplicativo para rastrear outra pessoa. Só que temos um problema criminal, primeiramente. Não façam isso, isso não é legal, é crime. E a informação é interceptada tanto pela pessoa que está desconfiada de uma possível traição, tanto quanto a pessoa maliciosa que criou aquele aplicativo. Então, quando você permite a instalação de fontes desconhecidas, você está dizendo pro seu celular: confie em qualquer arquivo que eu baixar aqui. E muito desses aplicativos vem com a engenharia social embutida. Engenharia social é basicamente a arte de enganar os outros na internet ou fora dela. É como se fosse aquele tio seu pescador que fica contando umas histórias, umas maracutaia que não tem pé nem cabeça. Que pegou um peixe desse tamanho e depois uma onça foi voando, pegou dentro do barco e não sei o que lá. Parece muito uma mentira, só que tem umas que você fica desconfiado, tipo, realmente? E às vezes esse tio, na verdade, ele tá mentindo, ele tá aumentando uma história muito absurda para passar uma mentira que parece ser verdadeira. Enfim, ok. Nesse caso, a prática segura é restringir a instalação exclusivamente às lojas oficiais do seu sistema operacional. E lá mesmo verificar a permissão. Por exemplo, não faz sentido você baixar um aplicativo de lanterna e ele quer ter acesso aos seus contatos. Porque um aplicativo de lanterna vai precisar de acesso aos seus contatos. Não faz sentido. Não precisa. Ele não deveria ter acesso. E um aplicativo, tipo uma calculadora, pra que ele vai precisar da sua localização? Tá esquisito. Deixa eu ver, passei por todas as práticas. Sim. Os erros mais comuns dos usuários. Senha fraca, que nem eu tinha dito, senha como senha 123 arroba, o seu nome 123 arroba, senha 123456. São as primeiras que a gente, tipo, vai testar pra ver se de fato consegue acessar. E de vez em quando, por exemplo, quando a gente vai acompanhar um familiar numa clínica, aí tem lá, clínica, a senha normalmente é o número de telefone da clínica, é muito fácil. Outra coisa, clicar em mensagem suspeita achando que, não, tá tudo bem, deixa eu testar aqui. E continua também no site, não é muito legal. Manter sem atualização, acessar a rede pública e, além de acessar a rede pública, acessar o aplicativo do banco. Compartilhamento de informações pessoais demais online. E não precisa se restringir de postar, só que pelo menos saia do lugar antes de postar. E tem outra coisa, quando o aplicativo pede autenticação de 2 fatores e ele permite isso, use. Porque ele permite uma maior segurança, ainda mais se for aplicativo de banco. Cada um desses números de erros representa uma porta aberta. E o atacante, ele literalmente vai precisar só de uma delas para te afetar. Agora vamos para a parte de fundamentos da cibersegurança. São 3 deles. Aqui fica a base técnica mínima para que todo mundo deveria conhecer. Não para virar especialista, é mais para não ser vítima. Vamos ao conceito novamente. Cibersegurança é um conjunto de práticas, tecnologias e processos projetados para proteger sistemas, redes e dados contra ataques, danos ou acessos não autorizados. Mas existe um jeito muito mais simples de resumir isso, que é a tríade CIA. Não é a agência americana, é a tríade de. Pera, eu sempre me embanando com essas palavras que elas são grandes. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade é garantir que apenas usuários autorizados acessem informações sensíveis. É basicamente quem pode ver essa informação. Integridade. Assegurar que os dados não sejam alterados ou corrompidos sem autorização.
É aquela pergunta: isso é original ou foi mexido? Disponibilidade, manter sistemas e dados acessíveis quando necessário. É basicamente aquilo. Isso aqui está funcionando quando eu quero? Quando eu preciso? Normalmente, falha de segurança ataca pelo menos um desses três pilares. E a falta de educação digital e de segurança cibernética compromete os três ao mesmo tempo. Agora vamos falar um pouco dos tipos de ataque. Temos lá, phishing. Ele é um dos que mais ocorre. Que é. Vamos supor, você tá num grupo de freelance, quer um dinheiro pro final de semana, trabalhar num barzinho, entregar ah, as coisas para quem tá lá frequentando, lavar um prato ali aqui, tá com seus 100, 150 no bolso depois. Dentro desses grupos de WhatsApp, de vez em quando mandam promoções ou o governo tá com tal auxílio. Se você tem aquele clássico, trabalhe na Amazon e de casa e você pode receber de 500 a 1.000 reais, basicamente curtindo tal produto e fazendo avaliação. Provavelmente ele vai roubar suas credenciais ou seu dinheiro, porque direciona para o Telegram. Lá eles falam: você tem que curtir, sei lá, o YouTube da Anitta e passa sua chave Pix. Aí eles te dão 5 reais. Aí depois disso, beleza, você foi muito bem na sua tarefa. Faz isso novamente e fala que para continuar trabalhando, você tem que comprar algum tipo de livro de treinamento, e-book, para aprender como que é trabalhar com aquilo. Aí lá vai 50, 100 reais embora. Outro tipo de ameaça, o ransomware. É um malware que sequestra seus dados e exige resgate em criptomoeda. Esse normalmente é mais direcionado para quem mexe em cripto. O usuário comum não é muito atacado por esse. Mas aí joga em sites aleatórios. Normalmente quem mexe com aposta esportiva cai nesse. O engenharia social, que é o famoso vizinha fofoqueira. O que é? É uma manipulação psicológica. Revelar informações confidenciais. Essa é mais perigosa porque não depende de tecnologia. Inclusive, pequena curiosidade, tem gente que trabalha só com isso, é engenheiro pra... Parece que a conexão caiu. Tá tudo bem na conexão? Parece que voltou. Ok. Basicamente, a pessoa é contratada por uma empresa para ver o quanto que ela consegue invadir aquela empresa presencialmente. Opa. Acho que caiu. Caiu, travou aqui. Tá? Tá dando pra me escutar? Espera só um pouco. Caiu. Tá dando pra escutar? Voltou aqui. Ok. Voltando. Pequenos erros técnicos, acontece. Ok, vamos pro próximo. Eu me perdi no fio anterior. É malware e spyware. São softwares maliciosos que infectam para espionar ou causar danos. O ataque DDoS é aquele ataque que o pessoal chama de força bruta. Ele sobrecarrega servidores com tráfego falso para derrubar serviço. Que é basicamente o quê? Como você pode. Qualquer coisa, se você usar demais, tem chance de quebrar. Por exemplo, você está lá na academia e em vez de colocar um peso comum 20 quilos, 30 quilos, você coloca 1 tonelada. Isso seria o ataque DDoS, é uma quantidade muito grande de dados tentando normalmente acessar o mesmo software, um atrás do outro, em pouquíssimo tempo. Uma janela de tempo, às vezes, de milissegundos. Oi? Que nem o site do Enem, que toda vez cai. Ainda mais quando é nos primeiros dias. Credencial stuffing é o uso de credencial vazada de um serviço para invadir os outros.
Netflix que o diga. É exatamente a reutilização da senha, que nem a gente tinha falado anteriormente. Agora vamos detalhar um pouquinho mais o phishing. A anatomia desse ataque tem 4 etapas. Phishing também significa pescar. Primeiro eles jogam uma isca. Uma mensagem falsa que imita seu banco, a Receita Federal, uma empresa conhecida, sua mãe, sua irmã. Segundo, um link malicioso. Uma URL que parece legítima. Aquele www. Alguma coisa. Mas tem umas mudanças diferentes e sutis no domínio. Terceiro, página falsa. Um site idêntico ao original que pede as suas credenciais, que nem um site da Magalu. Quarto é captura. Os dados vão para o atacante, a vítima muitas vezes nem percebe, porque depois de digitar a senha, o site pode redirecionar para o verdadeiro como se tivesse dado um erro no sistema. Então, se acessam um que é igual da Magalu, clica lá, faz a compra e você é direcionado para o site de entrada da Magalu. Parece, pô, consegui fazer minha compra, tô de boa. E quais são os sinais de alerta desse tipo de ataque? Urgência excessiva. Por exemplo, sua conta vai ser bloqueada em 24 horas. Meu Deus, você tem que resolver isso. Você tem que resolver isso. Remetente com domínio suspeito. O link não corresponde ao domínio oficial. Que nem eu disse, erro de português, formatação estranha, oferta boa demais para ser verdade. E também tem o QR Code malicioso, que é o quê? É um QR Code. Você vai fazer a compra e no final, vou pagar com Pix, né? Então, às vezes é uma compra pequena. Vou então pagar no Pix. Você direciona a câmera e literalmente só o QR Code é um QR Code que não deveria estar ali. E aqui no Brasil, os ataques é coisa de louco, é brutal. Mais ou menos alguns bilhões de reais, 125, são perdidos. E normalmente empresas brasileiras sofrem em média 1.595 ataques por semana. Detalhe, a maioria não sabe que sofreu o ataque, porque é ótimo pro atacante ou pro criminoso simplesmente não saber que a empresa não saber que está sendo atacada, porque continua no mesmo ciclo, com os mesmos hábitos, etc. O Brasil é o quinto país do mundo mais atacado e a gente tá no pelotão da frente na questão de crime digital, mas na lanterninha da prevenção. Agora vamos juntar os dois. Educação digital e segurança digital. Como que eles se encontram? Porque o problema não é falta de conhecimento isolado. É um problema que ele é um pouco mais delicado, ele é sistêmico. Aqui está um desenho de um problema. Currículo escolar defasado. Normalmente, tecnologia é ensinada sem contexto de risco. Vocês, alunos, aprendem a usar, mas não a se proteger. A família, infelizmente, não tem referência. Até porque, de vez em quando, pai, mãe, tio, avó, cresceu sem ter acesso a celular, a dispositivos digitais. Então, como que o pai vai direcionar o filho ou filha se nem ele mesmo sabe? É basicamente uma pessoa com os olhos vendados guiando outra pessoa com os olhos vendados. Bem provavelmente vai bater numa parede. Outra parte, empresa reativa. Treinamento normalmente acontece só depois que teve incidente. Que aí vão atrás de contratar alguém para fazer segurança e treinamento, mas até lá já foi-se embora. Também tem a lacuna regulatória. Aqui no Brasil, a gente tem algo que chama Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aprovada, só que as ações para ensinar e mostrar o que é ela não
pelo tamanho do país ainda não está o suficiente. Tem muito deserto digital, tem muito local que deveria chegar e não chega. Então, criaram-se as normas, sem criar também a cultura do cumprimento disso. E o resultado disso é uma catástrofe. É uma desconexão completa entre o mundo digital que a gente vive e a preparação que a gente tem. Aí, olhando especificamente para escolas e universidades. Na educação básica, as lacunas são enormes. Por exemplo, de vez em quando, o professor que vai lecionar a matéria de educação digital, ele mesmo não teve acesso ao conteúdo, teve que buscar por si próprio. E nem é sempre que dá para organizar dentro do plano de ensino para lecionar isso. E tem que, para você ensinar, primeiramente você também tem que aprender. E não é todo o currículo de licenciatura ou de bacharelado que contempla a parte de segurança digital. Redes escolares também não tem filtro, proteção adequada e tem ausência na discussão sobre crimes digitais. E no ensino superior, que eu tinha citado, tem oportunidade perdida. Tem um curso de TI que, infelizmente, não inclui ética e segurança de forma obrigatória. Às vezes é uma matéria optativa, ou às vezes é uma matéria de núcleo livre. Falta extensão universitária e educação digital. Dentro da UFG, a gente é a única liga acadêmica de segurança cibernética. E nas outras universidades, se eu não me engano, só na PUC de Goiás que tem. Então imagina, no universo todo do estado de Goiás, eu posso estar errada sobre essa informação, mas são apenas 2 ligas acadêmicas que conseguem fazer extensão universitária, sendo que Goiás é um estado que tem milhões e milhões de pessoas. Não chega até todo mundo. E também tem aquela parte, a parceria do setor público junto com o privado nem sempre obtém sucesso nisso. E o dado mais triste, apenas 12% das escolas públicas brasileiras possuem programa de educação digital estruturado. Só 12%. Agora vamos falar sobre o ambiente corporativo, que é onde normalmente a gente vai trabalhar depois que se forma. O cenário não é muito melhor. 73% das pequenas e médias empresas brasileiras não possuem política formal de segurança de informação. Então, às vezes, o funcionário chega lá e usa a mesma senha que era do funcionário anterior para acessar um sistema extremamente crítico. 81% dos treinamentos corporativos ocorrem apenas depois de um incidente de segurança. Ou seja, a gente espera cair para aprender. Quase 50% dos funcionários nunca receberam um treinamento de cibersegurança, quase metade. E essa diferença entre o modelo reativo e o modelo proativo é clara. No modelo reativo, o treinamento só após incidentes. Investimento só em tecnologia. O funcionário é tratado como elo fraco. Segurança é vista como conformidade. Algo chato que o pessoal da TI vai exigir. No modo proativo, a cultura tem uma cultura contínua de segurança. Equilíbrio entre pessoas, processos, tecnologia. O funcionário ele é tratado como primeira linha de defesa. E a segurança é vista como um valor da empresa, não só como uma obrigação. E a maioria das empresas brasileiras ainda está no primeiro modo. Ok. IA chegou e chegou para melhorar não, aumentar a quantidade de golpe. A IA, ela torna os ataques muito mais convincentes e muito mais acessíveis. Hoje, qualquer pessoa com um pouco de determinação pode criar ataque sofisticado. Que nem, por exemplo, deepfake de voz, cresceram mais ou menos 700% em 2023. A gente já tem caso registrado no Brasil de clonagem de voz de executivos para autorizar a transferência bancária. Imagina só, você recebe uma ligação com voz do seu diretor financeiro pedindo uma transferência urgente. Você vai desconfiar? Não. E outra maneira com que eles conseguem gravar sua voz. Sabe quando
São ligações aleatórias. Te ligam durante o dia, você atende, você fala alô e ninguém fala nada. Tem a chance de estarem gravando sua voz. Então, quando for um contato que você não conhece, você atende, você não fala nada, fica em silêncio. Se for uma pessoa que realmente está te buscando, vai falar alguma coisa. Inclusive, eles usam um robozinho que fala alô, uma tal mensagem, mas você viu que essa voz é mecânica? Não responde, dá um vácuozinho de alguns segundos, pelo menos uns 5 a 8 segundos, porque tem a chance de estarem gravando sua voz para reproduzir essa voz num áudio, para pedir para sua mãe resgate de você porque te sequestraram na porta do colégio. Outra coisa, usando IA dá para fazer e-mail de golpe muito mais personalizado. Dá para também enviar mensagem de WhatsApp usando o ainda mais se tiver o histórico de conversa, algum tipo de dado sobre quais são as escolhas gramaticais e semânticas que você faz para conversar. Dá para literalmente fingir que é você pedindo dinheiro. Ok. Também tem a parte de vídeo de deepfake, que basicamente é vídeo falso de líderes ou celebridades promovendo investimento fraudulento. Deepfake direto tem no Instagram, eles colocam um político, sei lá, é o Bolsonaro abraçando Lula e dançando funk. Isso é um tipo de deepfake. Outra coisa, chatbot malicioso já está em circulação. Chatbot é um atendimento falso que imita banco ou empresa em tempo real, capturando credencial e dado pessoal. A IA em si ela não cria o golpe. Ela é uma ferramenta usada para tornar o golpe muito mais escalável e muito mais crível. Tipo assim, é muito mais fácil cair, porque não tem erro de português, usa o mesmo tom, às vezes tem a voz de alguma pessoa que você já conhece. É incrível. Inclusive, tem. Já viu naqueles filmes de comédia de detetive que eles compram a réplica da cabeça de uma pessoa e veste? Esse tipo de material, ele consegue chegar num nível de. Ai, como fala? Hum, Um nível que realmente parece que você tá vestindo o rosto de outra pessoa. É super caro e essas lojas não oficiais que vendem esse tipo de material, direto elas caem, porque o pessoal da polícia vai atrás que quem tá comprando esse tipo de material não é ator, não é atriz que vai às vezes interpretar um personagem, quase 80% das vezes é gente querendo aplicar golpe usando réplica do rosto da pessoa. Vamos encerrar essa sessão com um desenho claro. A jornada do usuário vulnerável. Primeiro, uma das coisas, o usuário vulnerável acha que ele nunca vai cair num golpe. Ele é muito inteligente para isso. De fato, inteligente a gente é, mas tem que ser um pouco mais desconfiado. Passo 1. Normalmente não tem educação digital. O usuário usa tecnologia sem entender quais são os riscos básicos. Segundo, comportamento arriscado. Senha fraca, Wi-Fi público sem proteção, clique sem verificação, continua no site esquisito depois que clica. Passo 3. Alvo fácil. O atacante identifica e seleciona essa vítima vulnerável. Ela se destaca pela falta de proteção. Passo 4, ataque executado. Phishing, golpe, malware aplicado com sucesso, IA, mensagem fake, etc. E passo 5, dano realizado. Perda financeira, dado vazado, identidade vazada. A boa notícia é: educação digital rompe esse ciclo em qualquer ponto. Desde o 1 até o 5. Não, até o 5 não, até o 4. Se a gente ensina antes do passo 1, o comportamento arriscado diminui. E se a gente ensinar depois, a chance de reincidência, acontecer aquilo de novo, cai drasticamente. Por isso, educação digital não é bom ter, é essencial ter. Última sessão, caminhos e soluções. Porque não dá para ficar só no diagnóstico. A gente sabe que o elo é fraco. Agora vamos falar como fortalecê-lo. Políticas públicas. A BNCC Digital. A segurança digital, se eu não me engano, esse slide
quando eu fiz eu ainda não tinha atualizado, mas a BNCC ela tá abarcando também segurança digital, só que não tá tão bem pautada ainda. E não deve ser tratado como um projeto extracurricular, é currículo. Outra coisa de alta prioridade, capacitação docente. Um programa nacional de formação continuada para professores em letramento digital e segurança da informação. Porque o professor não dá para ensinar o que o professor também não aprendeu. Ele tem que ter acesso a essa informação também. Uma política nacional de IA, se eu não me engano, essa parte está entrando em trâmite. Regulamentação específica para deepfake, manipulação digital e uso criminoso de inteligência artificial. Felizmente, depois que o Felca soltou aquele vídeo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, foi atualizado e também contempla a parte digital. Isso foi um passo gigante para a segurança. Também tem outras ações, como os centros comunitários de educação digital, em periferias e regiões vulneráveis. Pode ser até mesmo dentro do um cartaz, dentro de CAIS ou algo do tipo. Não precisa necessariamente ser algo muito grande, mas precisa ser constante. Campanha obrigatória sobre LGPD para empresas, serviço público e cidadãos. E algo que é crescente, parceria público-privada com incentivo fiscal para empresas investir em programas de educação digital para funcionário e comunidade. Nenhuma dessas medidas é tecnicamente difícil, mas com certeza todas são políticas desafiadoras. Mas o custo de não fazer isso é muito menor do que o custo de não fazer é muito maior do que o custo de fazer. Aí, o papel das instituições de ensino, que é basicamente fazer isso que o IF baiano está fazendo, que é trazendo esse tipo de informação para vocês, alunos, que é trazendo alguém para falar a respeito dessa parte de segurança digital e cidadania digital também. Até mesmo, posteriormente, depois vamos dar uma olhada, dá para fazer uma aula sobre simulação de phishing, uns exercícios práticos, para aprofundar um pouquinho mais. Porque eu sei que a gente acaba ajudando familiar. Tipo, a mãe pede, eu posso realmente clicar nesse link? Porque normalmente a pessoa mais velha é um pouco mais desconfiada. Então, a gente como estudante também consegue disseminar, ainda mais sabendo um pouco mais aprofundado, fica bem legal. Ok. Cidadania digital, direito e dever. Por fim, a ideia de cidadania digital. Cidadania digital significa que a pessoa no mundo digital tem direitos e deveres, assim como no mundo físico. E quais são os direitos do cidadão digital? Acesso de internet com como direito social, proteção de dados pessoais garantidos pela Lei de Proteção de Dados, educação digital pública, gratuita e de qualidade, proteção contra crimes digitais e fraudes online, transparência sobre o uso de seus dados por empresas e direito ao esquecimento e exclusão dos dados. Então, se você se cadastrou em um local e você quer que esses dados sejam excluídos, você pode solicitar. É um direito seu. E os deveres: proteger seus próprios dados e senhas com responsabilidade, verificar a informação de se compartilhar. Isso é basicamente o combate a fake news. Respeitar a privacidade e os dados de outras pessoas online. Reportar golpes, abusos e conteúdo ilegal à autoridade. Ou pelo menos quando você vê alguma coisa estranha no TikTok, no Instagram, você já denuncia lá direto. Você tá rolando a tela, já coloca. Por favor, mantenham os dispositivos atualizados e com proteção ativa. E talvez o mais importante, ensinar e conscientizar familiares sobre segurança digital, seu irmãozinho pequenininho, seu priminho. A parte de tecnologia e segurança digital, ela pode iniciar um pouco quando ainda está na fase de crescimento. E conclusão. Vamos fechar com 5 pontos para vocês levarem para casa. Primeiro, 95% dos ataques
exploram falhas humanas e não é tecnológico. O problema, às vezes, tá na gente, mas também na falta de preparo que a sociedade nos deu. Segundo, educação digital é a principal defesa e, infelizmente, ainda é negligenciado no Brasil, mas, como podemos ver, aos poucos está se construindo. A gente não para, porque sempre dá para fazer melhor. Terceiro, escolas, universidades, empresas precisam agir de forma proativa e coordenada. Isoladamente, nenhum time resolve. É que nem um time de vôlei, basquete, esportivo. Todo mundo fazendo sua parte, a gente consegue cravar aquele ponto. Juntos, a gente pode construir esse ambiente seguro. Quarto, políticas públicas robustas e começar a conversar sobre política pública na parte de segurança digital é muito importante. Tem o Marco Civil, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem um monte de política pública que às vezes é colocada como um problema, sendo que na verdade ela está possibilitando a proteção de dados de diversos brasileiros. Quinto e último, cidadania digital é direito e dever. Todos têm um papel nessa transformação. Você aqui, que está me assistindo online, sai daqui com um pouco mais de conhecimento do que entrou. Isso já é um começo. O próximo passo é multiplicar. E com isso eu agradeço ao Samuel e o Bolívar por esse convite, pela oportunidade de estar aqui conversando a respeito desse tema, que é super importante. E falando um pouco sobre a Liga, a Urutalsec existe para fazer exatamente isso. Levar a segurança digital para todos. Não só para quem consegue pagar uma VPN cara, um firewall caro, para todo mundo. E aquela frase que resume tudo. O elo mais forte, quer dizer, o elo mais fraco pode se tornar o elo mais forte, com a educação certa. E é isso. Muito obrigada. Oficialmente aberta para perguntas. E obrigada a quem me assistiu até aqui. Pronto. Eu achei muito bacana, Tamara, o comentário que você fez sobre a galera mais jovem, ela cai mais em golpes do que a galera mais velha. Achei muito interessante porque às vezes a gente vê falar mais sobre o pessoal mais velho, né, cair em golpes. Mas eu acho que o pessoal mais novo, pelo fato de cair e ser novo, evita comentar, porque, poxa, deu um vacilo besta desse. Nossa, nem falo, já perdi R$ 700 brincando esses dias pra trás. Caramba! Ai, ai. É complicado, viu? Não, e olha aqui, ó, pô. Eu sou líder do Erutalsec, Liga de Cibersegurança. Aí tava lá, bobinha, caindo em golpe do OLX. Pois é. É. Outra coisa também que eu falo muito para meus alunos é que eles têm, eu chamo de mania de velho, mania de gente velha. O que que seria isso? Seria preguiça de ler. Tem um botão enorme ali no site ali escrito clique aqui. Mas mesmo assim a pessoa tem preguiça de ler para entender qual é o processo, o que que tem que fazer. E fica perdido. Então eu acho que também é algo decorrente desse pessoal da galera mais jovem, é justamente a preguiça de ler, de buscar entendimento do que realmente está fazendo, de se atentar aos mínimos detalhes, sabe? Aí sai clicando em qualquer coisa, por exemplo, se você, não que eu estou indicando vocês fazer isso, pessoal, mas se vocês irem ali baixar um filme em pirata, aparece vários linkzinhos diferentes, sabe? O que acontece isso? Se você clicar em um linkzinho errado ali que não era para baixar, você vai ser indicado para outro site, você vai acabar, pode acabar passando informações indevidas. Tâmara, eu separei aqui algumas perguntas que o pessoal fez para mim te fazer. A primeira delas é: quais são os principais sinais de perigos no ambiente digital e como eu posso me proteger de golpes, invasões e pessoas mal intencionadas na internet? Olha, primeira coisa, oferta muito boa. Sabe que nem os gatilhos mentais do pessoal de vendas, que eles ficam falando, o gatilho mental da falta, o gatilho mental da urgência. Se tem esses gatilhos mentais de venda, você já desconfia. Que provavelmente é problema. Site torto, site com erro de português,
oferta muito boa. E se proteger, a primeira coisa é ser desconfiado. Coloca um pezinho atrás, ou até mesmo dois, e fica em bananeira quase, porque provavelmente é um problema. Outra pergunta é, considerando que grande parte das práticas inseguras vem de comportamento humano recorrente, você acredita que a educação digital atua falando mais na conscientização ou na criação de cultura de cibersegurança? Hum, deixa eu pensar. Acaba sendo nos dois. Porque um reforça o outro. Você pode repetir de novo? Pera. Considerando que grande parte das práticas inseguras vem do comportamento humano recorrente, você acredita que a educação digital atua ou está falhando mais na conscientização ou na criação de cultura de cibersegurança? Hum, na verdade, a educação digital, ela, ela não necessariamente está falhando. Ela tem muita lacuna, tem muito local que ainda pode atuar. Então, sempre tá. Como fala? Sempre tem como melhorar. Não sei se eu consegui responder bem, que eu me perdi na pergunta também. Eu acho que assim, que a pergunta está querendo dizer é se, basicamente, se a educação digital não está. A falta de conscientização sobre a educação digital e sobre a criação de cultura de cibersegurança é uma falha no meio educacional, sabe? Não diria que é uma falha, porque ainda tem aqueles 12%, ainda tem na BNCC, pelo que eu pesquisei, a respeito disso. Só que não é tão afunilado. Falam sobre meios digitais e como se proteger, só que não acaba falando o termo. Ah, cibersegurança, quais são os golpes? Não deixa listado, sendo que essa informação ela não é de difícil acesso. Só que também tem que ser dito que ela não é de difícil acesso, porque cibersegurança parece algo que é muito avançado. Sendo que, na verdade, não. Para a parte de conscientização e para outras práticas, até mesmo técnicas, para ingressar na área, são pequenos passos e são coisas e ações pequenas que dá para fazer no dia a dia. Uhum. Então, é mais também a questão da segurança cibernética não ser colocada num pedestal de algo difícil, algo que está longe demais, algo que não é necessário para, por exemplo, alguma cidadã simples de uma cidade de interior. Entendi. Outra pergunta é, entre todas as práticas inseguras apresentadas hoje, qual você considera a mais perigosa no ambiente educacional brasileiro e por quê? Hum, a que eu acho mais preocupante, na verdade, elas estão, tipo, são duas. As duas estão a 90 por hora brigando para ver quem que tem mais, quem que dá mais problema. Primeiro, quando a pessoa posta muita coisa online. Principalmente para quem é mais novo, tem tem pessoas que ficam tirando print de uma foto, de uma composição que você tá fazendo um banco de imagens, para depois fazer uma deepfake e colocar em contexto indecente, por exemplo. E o outro é a parte de aposta, que tipo, é um baita problema na parte financeira, porque na parte financeira você destrói uma família. Então a pessoa às vezes cai num golpe que era o valor do aluguel, era o valor da comida do mês. Então, esses dois estão a 90 por hora competindo para ver quem que é o pior deles. Uhum. A penúltima é, na sua visão, qual é o maior desafio da educação digital no Brasil atualmente? Estrutura. Porque
a gente tem profissionais excelentes na linha de frente de diversas áreas, seja ele profissional ou a profissional da área da educação, licenciatura, bacharelado, só que não tem estrutura pública dentro do colégio e também organização institucional interna para permitir que o professor tenha tempo de estudo para lecionar esse tipo de material, não tem organização do currículo para abarcar também esse conteúdo em áreas que parece que não precisa ter, por exemplo, porque um professor de arte tem que ter uma matéria sobre segurança cibernética? Parecem áreas muito longes, duas áreas que são extremamente. Parece que não conversam entre si, mas precisa disso para contemplar também a própria BNCC. Enfim. Uhum. No caso, eu acho que tornar a educação digital algo mais prático ali, algo que o pessoal, não como uma disciplina, mas como trazer ele de alguma forma no meio do ambiente escolar já é alguma coisa, já é mais relevante, né? Do que apenas ficar Sim. esperando. E outro detalhe, educação digital não precisa de você ter um computador e ter o um computador para todos os alunos. Teve uma época que eu lecionei letramento digital para indígena e quilombola. Infelizmente, como fala, não tinha computador para todo mundo. E não foi um Uhum. problema, porque tinha um quadro atrás e o quadro nem tinha chegado na sala ainda. Como que a gente fez? Pegou folha de papel mesmo e começou a lecionar. A educação também, de vez em quando, requer um pouco de criatividade. Ter estrutura ajuda muito. É uma das coisas que eu diria que é essencial, mas a falta de estrutura, ela não deixa, tipo, ainda dá para fazer. Ainda dá para ainda tem como você ensinar educação digital mesmo sem ter um dispositivo digital na sua frente, um celular, um computador, um mouse, um não sei o que. Dá para contar por meio de história, não precisa necessariamente usar termo técnico. Pode contar como se fosse até mesmo uma história infantil. Essa informação consegue chegar. Ela não. Enfim, ela consegue. Tem como. Eu acho que porque quando a gente usa termos técnicos, ou, por exemplo, a palavra cibersegurança, o pessoal já tem assim um olhar tipo, nossa, deve ser um bagulho difícil pra caramba. Mas Uhum. às vezes são só práticas, são hábitos pequenos que a gente usa até mesmo usando um celular que evita muito problema, sabe? E a última pergunta é: quais hábitos simples qualquer pessoa pode começar a aplicar hoje mesmo para aumentar sua segurança digital? Você pode repetir? Dê uma travadinha para mim, por favor? Quais hábitos simples qualquer pessoa pode começar a aplicar hoje mesmo para aumentar sua segurança digital? Por favor, um dos atos que é um dos mais essenciais é atualiza o software do celular. Atualiza o software. Outra coisa, sua senha é fácil, muda ela. Coloca um caderninho, anota num cantinho. Tipo, não usa a mesma senha pra tudo. Por favor, não use. Ainda mais senha que é aquele clássico. Aí, 1, 2, 3 ou 4, 3, 2, 1. O nome do cachorro, o nome da tia, o nome da mãe, data de nascimento. Que é mais? Outra coisa que é muito fácil de achar, ainda mais quando a pessoa é torcedora fanática. Nome de jogador de futebol. Tá lá, sua senha, Cristiano Ronaldo CR7 arroba. É fácil. Ó, sei lá, Duvido, Vini Júnior. já vi cenas assim já. Pior que tem. Não, tipo, normalmente as senhas são coisas que você gosta. Sim. É uma comida que você gosta. Vamos supor que você, Samuel, é viciada em lasanha. Provavelmente uma das suas senhas vai ser tipo lasanha 1, 2, Um, 3. dois, três. E sempre é 1, 2, 3. Esses dias atrás, meu avô tava tentando mexer no celular. Meu avô não, minha avó tava tentando mexer no celular dela e ela não tava lembrando a senha. Uhum. Aí fui mexer no celular, fui conversando com ela, falando, vó, você lembra a senha e tudo mais. Aí ela, meu filho, eu não lembro não. Aí ela ficou pensando, pensando, pensando. E aí, no meio da conversa, conversando com ela, no meio de diálogo ali mesmo.
eu descobri a senha. A senha era costura com C maiúsculo, 1, 2, 3, ponto. Pra você ver. Sensacional. Então, pessoal, galera da live, às vezes, assim, aos meus alunos, eu não sei se foi aos alunos do integrado ou se foi do subsequente ou do superior. Mas eu cheguei a comentar que na minha época, quando eu estudava no GTI à noite também, um professor meu de segurança da informação, ele falou bem assim, pessoal, segurança da informação, qual a melhor forma da gente ser seguro? É aprendendo a atacar. E aí um professor meu, ele indicou pra gente um site, eu lembrei o nome do site agora, ele se chama WebGoat. O WebGoat ele é basicamente um site. Ele é o site propositalmente inseguro que permite o pessoal, os desenvolvedores interessados, a testar vulnerabilidades. E o professor ensinava a gente a fazer isso, testar vulnerabilidades de campos de site. A gente conseguiu achar um bocado de coisa, um bocado de site aqui da prefeitura da nossa cidade que tinha campos vulneráveis e tudo mais. Foi bacana pra caramba. Só que é problemático pra quem tá tentando aprender, porque é um site inseguro, tá, gente? Outras pessoas maliciosas podem acabar entrando no site e te hackeando a partir disso. Tem todo um processo para você conseguir acessar ele. Mas a educação digital é algo muito importante, porque até mesmo tem várias formas da pessoa conseguir uma informação sua. Tem como, assim como eu fiz com minha avó, às vezes você conversando ali no diálogo da pessoa, você consegue trazer muitas informações pessoais da pessoa que não deveria saber, sabe? Às vezes as pessoas, por confiança ali na conversação, ali mesmo, na troca de mensagem, na troca mesmo presencial, no cara a cara, ela acaba passando informações demais para pessoas que não sabem realmente as intenções daquilo. Aos meus alunos de informática também que ficam me acessando meu assento meu notebook, eu já falei para vocês, né, que qualquer coisinha eu posso acabar eu posso acabar acessando algumas informações se eu queresse. E daí a prova, a Tamara já falou que existe uma pessoa no meio ali que pode realmente acontecer. Não que eu realmente venha fazer isso, tá, gente? Bom, Tamara, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. É uma visão tão rica assim, necessária sobre essa educação digital. Eu tenho certeza que todos os alunos, todos os participantes, eles vão sair daqui hoje com novos aprendizados, novas reflexões importantes sobre, poxa, já tem um tempinho que minha senha, por exemplo, é One Piece 123, ou algo do tipo. É bom eu trocar, né? E Tá lá, ser algo Zoro. diferente da minha data de nascimento também seria alguma coisa importante. Sim. Eu acho que o pessoal vai sair daqui hoje com esse pensamento, sabe? Algo que eu fiz também, que geralmente eu mostro para minhas turmas, é que geralmente nos primeiros dias de aula eu mostro para eles um sitezinho web que eu fiz no Instagram, aquela Que tela de login, fofo. sabe? Eu mostro para eles e falo, gente, aqui é o Instagram. Só que o Instagram que eu criei é uma página web que eu criei, usando ali um CSS e um HTMLzinho básico. Com o básico, eu já consigo extrair informações de login de vocês. O que, que eu iria precisar aqui agora? Só iria precisar subir esse site web para deixar online e fazer um banco de dados também, né? E aí eu pego e mando para vocês por e-mail, por spam. Você vai entrar, você vai confiar em mim porque eu estou mandando essa informação para você. Você vai entrar, clicar, colocar suas informações e pronto. Eu já tenho sua senha e seu login. Então, de forma simples, como a Tamara falou, pessoal, a gente consegue extrair no cotidiano, ali no dia a dia, às vezes por compartilhamento de um meme, alguma coisa do tipo, as pessoas conseguem, pessoas mais intencionadas conseguem extrair informações importantes que elas não deveriam saber. Então, eu espero contar com você, com o pessoal da Urutalsec também, para futuras oportunidades, porque eu acho que falar sobre educação digital é algo muito importante a gente falar sobre isso, especialmente assim em um momento que o mundo ele tá cada vez mais imerso no ambiente digital. Cada vez mais a gente tem pessoas fornecendo informações com preguiça de ler ali os cookies, o que tem, que ele quer compartilhar, só clica ali, aceita e sai fora, já vai mexer no site. Então, com o passar do tempo, a gente está trazendo mais informações pessoais para dentro do meio digital.
E eu acho que é muito importante as pessoas terem uma base do que elas devem fazer, quais práticas elas devem tomar para diminuir, mitigar a quantidade de possíveis ataques, diminuir até mesmo a vazão de informações desnecessárias, de informações confidenciais em sites que não deveriam estar. Até mesmo perder dinheiro, por exemplo. Nossas. É, o, com essas informações pessoais estão cada vez mais presentes na internet, muitas vezes a gente, por falta de conhecimento mesmo sobre a segurança, até mesmo as boas práticas que a gente deveria ter, pode acabar resultando em perda de dados, perda de dinheiro, alguns golpes e diversos outros problemas que podem ser ocasionados por falta mesmo de conhecimento, de educação nesse meio nosso do digital. Sim. É, Inclusive, eu posso sim. fazer uma dinâmica? Eu acho que a gente encerra por aqui, né? Em nome do nosso diretor-geral, Marcelo Leite Pereira, diretor-geral aqui do IFE de Bom Jesus da Lapa, e de toda a instituição, todos os servidores, eu agradeço imensamente pela sua disponibilidade, pela sua dedicação e por enriquecer não só a mim, mas todos esses alunos presentes aqui na live, e todos aqueles que ainda vão ver também a live, é, enriquecer a gente com esse evento tão importante sobre educação digital. Eu espero contar com você, com o pessoal da Urutalsec, para em eventos futuros. Logo mais na frente a gente vai ter a, a Semana da Informação, se não me engano. E a gente tenta trazer outros palestrantes também, sabe? Para deixar o pessoal mais informado sobre as atualizações, o que está acontecendo nesse nosso meio. E futuramente, se tiver disponibilidade, espero contar com vocês também. Você com o pessoal da Orbital Sec, para trazer mais, porque eu acredito que essa educação digital é algo muito importante. Com certeza. Estamos de braços abertos. Toda iniciativa pode chamar a gente, em cima da hora, fora de hora, de madrugada, a gente está aqui. Tem muita gente dentro do Orotal que pode contribuir muito. Tem gente que Pronto. já achou erro até mesmo em software da NASA, já recebeu dinheiro por Caramba, isso. Enfim, a gente tem figuras incríveis dentro da liga. bom saber, muito bacana. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Tamara. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela participação de todos, pelas perguntas. Desejo a todos vocês um excelente final de semana e é isso. Tchau, tchau, Tchau. gente. Muito obrigada.